O Tribunal Superior Eleitoral forma maioria para rejeitar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Já votaram contra os ministros André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes e Benedito Gonçalves, todos contra o recurso do ex-presidente. O caso está sendo julgado em plenário virtual até o dia 28 de setembro. Esse recurso, o embargo de declaração, não questiona o mérito da ação, mas apenas cobra um esclarecimento sobre omissões ou contradições no julgamento. E ainda nesta sexta, a Controladoria Geral da União enviou ao TSE a conclusão de auditorias realizadas no pagamento de benefícios criados pelo governo Bolsonaro em 2022. Segundo a CGU, Bolsonaro pagou R$ 1,970 bilhões indevidamente por meio dos auxílios taxista e caminhoneiro. O órgão também indicou falhas na operacionalização de empréstimos consignados do Auxílio Brasil. Nelson Kobayashi, sobre essa maioria formada já no TSE contra o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual a sua leitura, Koba? Deveria ser aceito esse recurso da defesa? Olha, Vitor, esse recurso já tinha uma grande probabilidade de não ser acolhido, até porque esse tipo de recurso, os chamados embargos de declaração, eles não têm o poder de reformar uma decisão, de mudar o mérito da decisão. Eles só servem mesmo para resolver algum tipo de contradição, omissão ou obscuridade que tenha na decisão, e a decisão ela foi completa, inclusive ela foi até extensa demais, então ela não deixou nenhuma margem para este tipo de recurso especificamente, então era mais do que esperado que esse recurso não fosse acolhido. Se há alguma chance do presidente reverter a decisão, é muito baixa e será em um recurso feito agora, depois desses embargos, que vai ser direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos mudar de tribunal. Vai sair do âmbito do TSE e vai para o STF, mas ainda assim com baixa probabilidade de reversão dessa declaração de inelegibilidade que o ex-presidente está sofrendo, porque é um recurso que só pode discutir questões constitucionais, ou seja, se tiver alguma coisa nessa decisão que fira frontalmente o texto da Constituição, e a gente precisa lembrar que boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal são aqueles mesmos que participaram no julgamento, no próprio TSE, a exemplo do próprio ministro Alexandre de Moraes, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Nunes Marques, todos estes que integram a composição dos dois tribunais, ou seja, muito dificilmente o presidente Bolsonaro vai alcançar a mudança dessa decisão, a sua situação de elegibilidade novamente. Pois é, parece só a formalização desse processo, né, Dora? Bolsonaro está inelegível, deve continuar, né? Parece só o esgotamento dos recursos ao alcance da defesa, mas que não tem, como explicou muito bem agora o Koba, o condão de reverter o cenário. Mas passadas essas primeiras semanas, esses primeiros meses, depois da decisão do TSE que tornou o ex-presidente inelegível, já deu para calcular como é que isso afeta o cenário, Dora? Será que o ex-presidente vai ser mesmo esse grande cabo eleitoral a que se propôs, assim que começou a ser ventilada a possibilidade de inelegibilidade ou não? O que é que você já consegue projetar, Dora? Olha, hoje, o mundo político, tá, na situação atual, ainda consideram, o mundo político considera, melhor dizendo, o Bolsonaro um ativo político, um ativo substancial, tá? Não é um ativo desprezível. A questão é que só teremos eleições daqui a um ano. E daqui a um ano pode acontecer muita coisa, porque como o ex-presidente é objeto é alvo de muitas ações, enfim, toda hora está aparecendo uma coisa nova, isso pode afetar e não dá para dizer em que medida, não dá para dizer hoje, Brau, em que medida isso vai afetar a ponto, por exemplo, de chegar lá na frente, ele ser considerado uma companhia tóxica, né? Hoje ele não é, hoje ainda se quer os votos dele, mas como é que as coisas vão ficar? Então tudo depende, sem querer tirar o corpo fora, tá? Parece que eu tô querendo, mas acho que de certa forma tô até tirando, porque não dá para adivinhar, né? Tem muita coisa em jogo. Se fosse um jogo que não tivesse essas condicionantes todas, né? Processos andando, enfim, várias coisas, delações, a gente até poderia fazer uma projeção mais certeira, né? Mais assertiva, mas com quantidade de coisas que estão andando, é simplesmente impossível. Por isso que, às vezes,
gente que quer os votos do Bolsonaro, mas que faz aquele movimento assim, aquele balanço, tá? Sabe? Para não se aproximar tanto, é um pessoal que fica meio na corda bamba, exatamente à espera de saber qual será o efeito de todos esses processos que enfrenta o ex-presidente.